Tenho pensado nos últimos dias no que eu li há pouco tempo, quando era mais jovem, num livro que se chamava Titãs da Oratória. E nesse livro, Titãs da Oratória, iniciava com um discurso de um grande político espanhol. E ele dizia: tenho servido a minha pátria com a minha palavra, mas seguramente muito mais com o meu silêncio. Eu tenho, senhor presidente, há algum tempo nesta casa acompanhado os debates de senadoras e senadores de todos os partidos com o maior respeito e com a maior atenção. E sempre verificando que ainda não era a oportunidade de eu intervir nesse quadro nacional que aí está com a minha palavra. Mas, senhor presidente, eu creio que, me desculpem, o meu limite acabou. Eu não posso voltar para casa e peço desde já antecipadamente desculpas e peço até perdões àqueles que possam entender que a minha fala neste momento não é oportuna. Senhor presidente, eu quero, inclusive, com respeito à oposição. Respeito à oposição porque fui oposição. E não acredito em regime democrático sem a oposição. A oposição cumpre o seu dever. O seu dever de discordar. O seu dever de votar contra. O seu dever, portanto, de contribuir com o regime democrático. Mas, senhor presidente, eu entendo que está em curso e não tenho o menor interesse, até porque já vivi momentos mais dramáticos nesta casa, para criar fantasias. Mas entendo, senhor presidente, que está em curso um processo para derrubar o presidente Michel Temer. E por isso mesmo eu venho à tribuna para dizer que o concurso disso, eu não venho aqui, e já fiz a ressalva, para reclamar da oposição. Meus cumprimentos a vocês. Eu venho para dizer, senhor presidente, que é o concurso de grupos e da grande mídia, da imprensa nacional neste país, para manter um clima, senhor presidente, de que o país não se encontre neste momento com as medidas adequadas para que o Brasil possa caminhar de forma serena, apesar das imensas dificuldades que todos nós sabemos existir. Senhor presidente, como cidadão, eu estou cansado de todas as noites assistir um noticiário pessimista e um noticiário escandaloso, a cobrar do atual governo aquilo que, no meu entendimento, o governo tem tentado resolver. Afinal de contas, eu indago para qualquer brasileira ou brasileiro nesse país, se não sabem, se desconhecem a nossa realidade, se desconhecem como as circunstâncias, e eu não estou aqui para julgar o passado recente, em absoluto. Não venho aqui para atacar o governo de Lula e nem da ex-presidente Dilma. No meu entendimento, esses fatos já estão reservados à história, e a história haverá de julgar com serenidade a conduta de cada um nesse país. O que eu fico a me perguntar, senhor presidente, afinal de contas, não era a grande imprensa, a grande mídia, não eram os setores deste país que diziam que o senhor Henrique Meirelles
era a pessoa adequada para encaminhar as medidas econômicas adequadas? E eu me sinto à vontade, inclusive com as companheiras e companheiros da oposição, inclusive nessa questão da votação do teto, que o Senado hoje completou. Era o Lula, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, que recomendava a Dilma que adotasse o Meirelles. Então, quando o Meirelles chegou para ser o dirigente da economia, senhor presidente, senhoras senadoras e senhores deputados, afinal de contas, eu achei que se chegava a uma espécie de consenso em relação ao homem que encaminharia as questões, as diretrizes fundamentais para a solução dos graves problemas econômicos que o país estava a vivenciar. Assumiu o ministro Meirelles, levou ele para o Banco Central, levou ele um político, levou ele alguém sem experiência para o Banco Central do Brasil? Não. Levou um técnico considerado por todos de reconhecida competência. Levou para o BNDES uma mulher também da maior competência, reconhecida por todos. Levou para a Caixa Econômica também. Levou para a Petrobras um experimentado homem na administração pública brasileira. Levou para o Banco do Brasil também. Então, a equipe do senhor Meirelles era a equipe formada por quem? Por nós políticos, por nós parlamentares, que somos injustiçados todas as noites, todos os dias, num julgamento antidemocrático, porque nós somos condenados por antecipação. Num processo em que nenhum país moderno, democrático e respeitável pode admitir. Não. Como neste final de semana, senhor presidente, e eu não tenho procuração de ninguém aqui, nem dos que estão aqui, nem dos que estão do outro lado da casa, nem dos que estão no Palácio do Planalto, de ninguém. O que eu não posso admitir, senhor presidente, que seja tranquilamente admitida que neste país as pessoas sejam condenadas por antecipação. Não, em qualquer país civilizado, democrático, as pessoas podem ser acusadas, principalmente os homens públicos, que devem prestar conta dos seus atos. As instituições, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, têm o direito de investigar, têm o direito de denunciar, e os juízes o direito e a obrigação de julgar. Que não se pode, senhor presidente, é aceitar, chega, senhor presidente, aceitar delações. E eu não vou discutir a qualidade dos delatores. Não, o que eu não posso, depois de tantos anos de vida pública, senhor presidente, aceitar que delações que sequer foram confirmadas pelos delatores, não houve depoimento deles confirmando. Eu não posso aceitar que delações que não foram juridicamente aceitas pela autoridade judicial, que possam ser publicadas, divulgadas, como verdade definitiva em relação aos homens públicos e às pessoas neste país. Não, senhor presidente, eu não quero absolutamente, eu não sou contra a Operação Lava Jato. O que eu fico espantado é de verificar como, não só Vossa Excelência, mas como o Congresso foi acusado de impedir 10 medidas contra a corrupção, e se o Congresso não aceita, está atrapalhando a Lava Jato. Como, senhor presidente? Aonde essa Lava Jato já foi prejudicada, interrompida
e eu me permito, como bacharel em Direito da província, de ficar até assustado com determinadas medidas. Eu não sei o que falta em matéria de poder investigatório e antecipadamente punitivo para isto, senhor presidente. Mas a grande mídia fica a acusar o Congresso, fica a acusar a classe política de que nós estamos atrapalhando. Atrapalhando o quê? Prisão preventiva sem prazo, prisão preventiva que passou a ser condenação antes que as pessoas se defendam. O que é elementar em qualquer sociedade civilizada e organizada. Essas pessoas já estão condenadas. Condenadas à execração pública. Condenadas a elas e às suas famílias. Condenado o seu direito de imagem, sem que elas sequer tenham a chance e a oportunidade de apresentar a sua defesa. E acusam o Congresso de nós estarmos atrapalhando. Acusam o Congresso de querer criar uma lei de abuso de autoridade. E o último governo que adotou foi o governo do presidente Castelo Branco, o nosso primeiro ditador militar. Mas agora se acha que criar uma lei de abuso de autoridade é para acabar com a Lava Jato. Abuso de autoridade é para o guarda da esquina, como disse o Pedro Aleixo, na hora que o ato institucional número 5, e que o bajulador ministro da Justiça, o tal de Gami Silva, disse: mas o senhor não tem confiança que o presidente Costa e Silva vai aplicar isso com serenidade? E ele disse: o que eu estou preocupado não é com o presidente da República, o que eu estou preocupado é com a repercussão que isso vai dar na cabeça do guarda da esquina. Senhor presidente, aí se acusa o Congresso de querer travar a Lava Jato, se acusa o Congresso de estar arranjando um instrumento para atrapalhar as investigações. Eu indago aos senhores, indago a quem tem a responsabilidade neste país, inclusive os que integram a imprensa neste país. Aonde está travado? E eu quero aqui recorrer a um dos maiores jornalistas existentes hoje no Brasil, porque eu sou daqueles, senhor presidente, que venho de longe. É possível que uma nova geração não tenha vivido 64. Eu participava na política estudantil antes de 64. Vivi em 64. Vim para cá integrando o grupo dos neo-autênticos em 75, em plena ditadura. Vi companheiros meus tombarem. E sempre defendi a liberdade de imprensa, que também é imprescindível para qualquer regime democrático, mas não defendo a irresponsabilidade de grandes setores da mídia brasileira, que eu não sei o que querem. Podem dizer o que quiserem de mim. Tenho couro curtido. Quero, nesta questão aí, deste projeto, e que Vossa Excelência foi tão atacado, senhor presidente Renan Calheiros, de abuso de autoridade, eu quero invocar aqui o artigo de 2 ou 3 domingos atrás, do grande jornalista Hélio Gaspari. Mas vem cá, é medo de quem que o pessoal da Lava Jato e de outros julgadores estão com medo? Medo de quem? Afinal de contas, a lei diz que quem vai julgar qualquer representação de crime de responsabilidade é o Poder Judiciário, são os colegas juízes. Então, eles estão com medo dos colegas, estão com medo dos juízes, que os juízes os condenem pelos excessos cometidos? Ou eles querem o quê?
Eles querem poderes que nem os militares tiveram no ato institucional número 5. Senhor presidente, um pouco de tolerância com esse velho companheiro que há muito tempo não usa esta tribuna, que há muito tempo fica apenas a assistir o debate nesta casa, patrocinado por grandes senadoras e por grandes senadores de todos os partidos. Mas, senhor presidente, eu não consigo mais. Eu não consigo voltar para casa com o sentimento de que eu fui omisso. Eu não consigo, senhor presidente, deixar de verbalizar isso, porque eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. O país não precisava de ajuste. Não precisava de ajuste fiscal. A imprensa não reclamava. Os comentaristas econômicos não diziam que era necessário tomar determinadas medidas. E quando essas medidas são tomadas, elas são abordadas de forma jocosa, são abordadas de forma irresponsável, transmitindo à sociedade brasileira um clima de instabilidade que não devem os bons brasileiros patrocinarem. Não, senhor presidente. Senhor presidente, esse meu discurso é um discurso de improviso. É um discurso que eu resolvi rascunhar algumas coisas na viagem de avião de Belém para cá e peguei a capa desse livro para fazer esses rabiscos. É um discurso que eu queria que fosse assim. Eu queria ter o sentimento de voltar para casa hoje dizendo, não, eu disse o que eu queria. Que história de eu achar que integro um poder e estou despido do poder. Que senador da República não vale nada, que deputado federal não vale nada, que político desse país é marginal. Não, senhor presidente. E não são só os políticos, não. Dessa vez, atingiram a classe empresarial brasileira. Também os nossos empresários. Os grandes empresários brasileiros são marginais. Os grandes empresários brasileiros estão avacalhados na sua imagem, talvez pronto para entregar suas empresas ao capital estrangeiro, na hora que ficar tudo avacalhado nesse país e tudo não valer mais nada. Senhor presidente, desculpe de certa forma essas coisas que eu estou a dizer. É que eu me recordei nessa viagem de avião de uma página fantástica e belíssima, escrita por Rui Barbosa, sobre o processo político. Já li há algum tempo, mas hoje eu me recordei, em que ele fala do julgamento de Danton perante o tal Comitê de Salvação Nacional. Lá, Danton foi acusado pelos Robespierre daquela época. E hoje parece que nós temos Robespierre modernos nesse país, que resolvem também estabelecer a lei da guilhotina moral, da guilhotina penal antecipada, sem direito de julgamento. E Rui Barbosa, de forma magistral, esse patrono deste Senado Federal, ele dizia, no processo político, a primeira providência no processo político não é a instrução do processo. A primeira providência no processo político é a sentença. Se estabelece a sentença, depois se organiza o processo. Aqui, da mesma forma, o país vive o quê? Vive a sentença. Vive a sentença. E essa sentença, ela não é, e não imaginem que eu estou vindo aqui para defender a mim e a companheiros do meu partido. Não. Esse processo político é contra todos nós. É contra o parlamento brasileiro.
Esse processo político é contra a democracia. Esse processo político é contra a elite empresarial brasileira. Esse processo político é um processo, quem sabe, para renascer um Robespierre. Mas é bom que se diga aos Robespierre de hoje que Danton, quando caminhava na carroça em direção à guilhotina, Robespierre estava na porta, festejando mais um ato de violência, porque não havia julgamento no tal de Comitê, certo, de Salvação Nacional. E ele disse: atrás de mim virás, Robespierre. E foi inevitável que Robespierre fosse. Eu quero, senhor presidente, com essas minhas palavras emocionadas, tentar chamar a razão e tentar dizer aos meus colegas, às minhas companheiras e companheiros da vida pública, que esse momento não é o momento de se entregar. Esse é o momento de reagir. Depois que este Congresso estiver totalmente avacalhado, depois que a classe política estiver estigmatizada perante a opinião pública brasileira, e eu disse um dia deste aqui, opinião pública ou opinião publicada, ou opinião fabricada, ou opinião manipulada. A primeira opinião pública eu vi um dia desse, foi contra Cristo. Os sumos sacerdotes reunidos, certo? E preocupados com o prestígio do Cristo, certo? Na quinta-feira manipularam a opinião pública. Foi a primeira opinião pública que se tem notícia, e trocaram o Cristo por Barrabás. Eu não quero culpar a opinião pública, não quero, porque como imagino o cidadão comum que fica em frente à televisão, ouvindo as grandes redes de comunicação desse país, aqueles que se consideram donos deste país, que pouco estão se importando se esse governo sobreviva. Eles já estão nas verbas de publicidade do próximo governo, seja ele um civil ou seja ele um militar. Não é isso? E que não se duvide desta hipótese. Eles sabem que sempre estarão bem situados em qualquer governo. Eles têm direito à irresponsabilidade. Nós não temos. Nós temos mandato. Eu vim para cá, apesar de todos os percalços que enfrentei na última eleição, com 1.800.000 votos, que foram conferidos para verificar se de fato era eleitor e não, e fizeram a opção que eu viesse para cá através do voto secreto. Portanto, não me impressiona. Venho de longe, senhor presidente. Ultrapassei muitas borrascas, inclusive nesta casa. Paguei preço nessa casa, certo? Por não me acovardar. E tenho aqui vários companheiros daquela época e daquele tempo. Fui avisado do que aconteceria comigo. E venho nesta noite para cá para não virar um fantasma ambulante aqui. Eu não quero posar de senador da República. Eu não quero fingir que integro um poder deste país, senhor presidente, de forma alguma. Eu quero fazer parte de um poder respeitável, que é o Senado da República, que é o Congresso Nacional, que é o poder que tem legitimidade. Aqui não se chega por injunção, não. Aqui não se chega por apadrinhamentos para ocupar os altos cargos da República. Aqui não se chega por um único concurso público. Não, aqui se chega por vários concursos, e concursos difíceis, senhor presidente. Senhor presidente, eu acho que já estou indo demais. Eu acho que já estou, certo, longe demais. Senhor presidente, quando eu vejo essa questão de abuso de autoridade, de se dizer que isso é para atrapalhar Lava Jato, que isso é para atrapalhar processo de corrupção. E sabe, o deputado Requião, que me parece é o relator desta matéria, certo? Eu fico muito feliz, porque Vossa Excelência é daqueles que se dá respeito. Vossa Excelência só tem um compromisso e um patrão, como eu tenho, que é o povo do meu Estado.
senador Requião, esse tal projeto considerado o projeto que vai acabar com a Lava Jato, o projeto que vai impedir determinadas medidas, é de 9 anos atrás. E o integrante da comissão que redigiu esse projeto é simplesmente o ministro Teori Zavascki. Não é o Renan Calheiro que é o autor, não é nenhum de nós que é o autor. Certo, um dos autores foi o ministro Teori Zavascki, a quem eu quero prestar a minha homenagem. E quero prestar sem nenhum sentido de bajulação, porque se não fui bajulador quando era jovem, muito menos na idade que alcancei. Eu quero dizer, certo, com toda sinceridade, eu acho que não houve mais excesso ainda em toda essa operação para denigrir, para condenar antecipadamente as pessoas, como se a imagem das pessoas não fosse um patrimônio valioso. Se a tranquilidade das famílias das pessoas estigmatizadas também não fossem penalizadas. Não, essa gente sabe que está penalizando por antecipação. E se não fosse, talvez, a tranquilidade, a serenidade do ministro Teori Zavascki, talvez essa gente tivesse avançado muito mais nas suas arbitrariedades jurídicas em nome do combate à corrupção. Senhor presidente, eu disse que vinha falar algo importante. Eu acho, me perdoem aqueles que venham a discordar, e me relevem principalmente os companheiros que fazem a digna e importante oposição nesta casa e fazem oposição no Brasil. Está em processo, senhor presidente, está em marcha um processo para derrubar o presidente Michel Temer. Está em marcha este processo. Ninguém se iluda disso. Há a grande mídia aliada a determinados setores que querem antecipar 2018. Não querem esperar pelo voto popular, não querem esperar pelo julgamento das urnas, querem se antecipar. Quem sabe enfraquecendo o governo de tal ordem que o presidente renuncie. Quem sabe se cria um ambiente artificial de comoção nacional e o presidente seja obrigado a cair, ou sejamos nós aqui numa noite obrigados a dar fim ao mandato do presidente. Senhor presidente, eu não poderia, de forma alguma, tolerar assistir isto que aí está, sem vir à tribuna do Senado para dizer o que está em jogo, senhor presidente, é a democracia. Quando eu vejo, senhor presidente, o presidente Michel Temer ser atacado ultimamente porque mandou para o lugar adequado o projeto de previdência. Mas eu pergunto para vocês, a grande imprensa, setores os mais amplos, não têm dito que essa questão da previdência é fundamental para o país não quebrar? Aí o presidente envia. Ele editou por medida provisória, e aliás não podia. Ele, com os militares, baixou por decreto-lei, também não pode. Ele mandou para o lugar adequado, que é o Congresso Nacional, que aqui compareçam empresários, que aqui compareçam trabalhadores através dos seus sindicatos e das suas centrais, que aqui compareçam os especialistas, que participe a imprensa e diga o que está certo e o que está errado e o que deve ser corrigido. Mas não, o presidente é atacado. Ele cometeu um erro. Ele não devia mandar o projeto da Previdência Social. Ele não deveria mandar estas medidas que estão sendo apreciadas aí. Tudo é erro. Sim, mas isso tudo não era pleiteado. A Dilma não tinha que sair para assumir um governo que fosse responsável e que adotasse todas essas medidas que eram consideradas fundamentais para o país. Não. Agora o presidente é fraco. Agora o governo é impopular. Agora o governo não presta. E não presta fundamentalmente para a grande mídia, senhor presidente, e para determinados setores. E eu não quero partidarizar aqui, de forma alguma,
porque tenho apreço pelos companheiros de vida pública de todos os partidos nesta casa. Mas, senhor presidente, o esquema está armado. O esquema é deteriorar o governo. O esquema é avacalhar o governo. O esquema é avacalhar o Congresso. O esquema é avacalhar quem tenha responsabilidade popular para prevalecer, como diz o Paulo Henrique Amorim no seu livro O Quarto Poder, para prevalecer o partido da grande mídia, para prevalecer outros interesses confessáveis ou inconfessáveis. E, senhor presidente, com todo respeito, e quero particularmente dirigir a palavra aos companheiros do PSDB, inclusive porque o governo nesta casa tem uma das figuras que eu tenho o privilégio de ser companheiro de vida pública, que é o nosso companheiro Aloysio Nunes Ferreira, tantas outras figuras que integram o PSDB nesta casa. O que eu vou dizer aqui, não entendam absolutamente como uma manifestação partidária. O Aécio Neves, que o meu relacionamento não era com ele, que é muito jovem, é menino, meu relacionamento era com o avô dele, a quem eu tive o privilégio de ser companheiro, deputado federal e depois governador na primeira eleição direta. Não é uma figura como Tasso Gereissati, não é tantas figuras, certo, importantes do PSDB. Mas a grande mídia e esses setores que querem derrubar o presidente da República, avacalhar e deixar sem autoridade o Congresso Nacional, já tem candidato. E o candidato é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado.